Bem-vindo, Luciano, no meu podcast, Vins podcast totalmente voltado para a carreira e ter você aqui representando, né, uma cooperativa, representando uma carreira que quem nunca imaginou trabalhar com dinheiro. É um prazer muito grande, né, você ter pegado, se deslocado lá de Tombos, né, da cidade bem distante, e vim aqui em Ponte Alta falar um pouquinho para nós dessa profissão tão bacana. Mas vou deixar você se apresentar porque eu falo muito. Beleza, Rodolfo. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite, né, de estar aqui para nós, apesar da distância, mas não é esforço nenhum, né, da gente, porque a gente entende como uma oportunidade, uma porta aberta de a gente poder vir falar, né, sobre nós, né, e enche o coração de orgulho saber, né, que existe uma relevância naquilo que a gente faz que atrai, né, os olhares e nos convida. Então, para mim, é um prazer muito grande. É um podcast aí é um sucesso aqui na nossa região, né? Eu sou espectador e agora participante aqui, convidado. Então, fico muito feliz mesmo em poder estar aqui junto com vocês. Cara, e eu acho que assim, a gente falar sobre a nossa profissão é algo muito gostoso, né? Mesmo que a gente vai, às vezes, trocando de profissão, eu sou um cara que, né, sou marcado por ter várias profissões. Trabalho como fotógrafo, sou formado em educação física, fisioterapia, então a gente vai trocando, mas é sempre muito prazeroso falar da nossa profissão, né? Falar sobre aquilo que a gente representa. Exatamente, ainda mais quando a gente está falando daquilo que a gente gosta de fazer, né? Porque profissão, ela já existe aquele paradigma de que o trabalho é uma coisa maçante, difícil, eu tenho que acordar cedo para trabalhar, a rotina do trabalho é algo muito difícil. Mas quando a gente consegue se encontrar em uma profissão, quando a gente consegue amar aquilo que a gente faz, então isso fica ainda muito mais fácil, né, de você falar sobre isso, né? Então... Com certeza, com certeza. Quando a gente faz o que a gente gosta, eu falo que, né, é trabalho, né? Porque todo trabalho tem a sua parte árdua dele, Sim. né? Só que a gente está falando com uma alegria que só quem vive essa oportunidade e que lutou para chegar nessa oportunidade, você me contou um pouquinho do quanto tempo você pegou e ralou para chegar aí. Só quem faz isso, quem entende, né? Que o momento de viver aquilo que a gente almeja, que é muito importante, né? Verdade. A gente fala que, sim, que existem as justificações, né? Então, uma coisa precisa sempre justificar a outra. Então, se a gente tem uma rotina, porque, de fato, você trabalhar em uma instituição financeira, trata-se de uma rotina estressante, de uma rotina corrida, né? Onde existem muitas questões operacionais, enfim, né? Mas quando você vê também o seu trabalho fazendo a diferença na vida das pessoas, então isso justifica toda a dificuldade que você encontrou, né? Para você chegar até a conclusão. Sim, né? Então sim, eu acho sim. que é isso que eu sempre busco na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, as justificativas para as ações, né? Então é isso que torna as coisas mais prazerosas. Com certeza, com certeza. Justificar tudo aquilo dali que a gente realiza é a alegria do coração. Isso em qualquer área. Dentro da nossa vida familiar, dentro dos nossos desejos, dentro das nossas brincadeiras mesmo, de às vezes quem não tem um momento de lazer, que seja numa academia, que seja jogando futebol, você tá ali, alegre, bem fazendo o que você gosta, né? Isso aí. Mas vamos pegar e falar um pouco sobre você, né? Você veio de Tombos, mas você é natural de Tombos, você cresceu, nasceu. Conta um pouquinho pra nós, né, do jovem homem lá da cidade que almejava, tinha sonhos, como que você era no colégio. Fala um pouquinho pra gente. Então, sou tombense, né? Sou nascido, criado em Tombos. Eu digo que eu sou tombense de coração, de criação e de nascimento, né? Porque eu também sou um grande torcedor do Tombense Futebol Clube, que é o nosso orgulho, sim, né? Sim, orgulho regional. Da nossa cidade e da nossa região. E então isso me tornou tombense de coração também, né? Flamenguista e tombense de coração. Lá em Tombos todo mundo tem dois times, né? É o time que ele veio ali, né, criado para ser, porque isso é hereditário, né? Meu pai é flamenguista, eu sou flamenguista, minha filha já tá virando flamenguista. A gente cresce ali. E o time do Tombense, que é o
orgulho de todo mundo, né, que dali da cidade. Então, assim, sou nascido em Tombos, vivi a minha infância e a minha adolescência toda ali, né, estudei escola pública, né, tive uma infância, eu digo que é uma infância raiz, né, foi a última infância raiz, a última geração, né, hoje eu sou nascido em 85, né, tô fazendo 40 anos esse ano. Então, se você fizer os cálculos aí, você vai ver que das gerações posteriores, né, eles já começaram a ter uma infância muito cibernética, né, enquanto nós tivemos uma infância mais de brincadeira de rua, de jogar bola, de arrebentar a cabeça do dedo, né, o tampão do dedo, chegar em casa. Eu, por morar em local pequeno, eu peguei um pouquinho disso daí ainda, mesmo eu sendo 10 anos pra frente, né, eu sou de 95, eu peguei um pouquinho disso por causa de local pequeno, Sim. Não tinha tanto acesso à energia ainda, né, eu lembro que a energia tinha chegado pouco, assim, quando eu tava novo, né. É o interior, né, é o interior que nos proporciona isso. Eu costumo sempre dizer isso, que às vezes quando eu estou falando de Tombos, né, eu também sou historiador, sou formado em História também, então assim, falo muito sobre Tombos, tem até uma página destinada a isso, e eu falo muito sobre essas características do interior que formam o nosso caráter, né? De você poder brincar na rua, de ter aquela liberdade, né? De poder sair de casa e os pais só se preocuparem, né? Se você já tomou banho, se você está comendo alguma coisa. Tá estudando, você estuda para ser alguém na vida. Exatamente, mas não tem criminalidade, não tem esse tipo de problema, então isso aí também nos proporciona uma infância diferenciada, né? Porque eu tenho familiares, eu tenho primos, né? Que cresceram já no Rio de Janeiro, em Brasília, em cidades maiores, em que não tiveram essa mesma infância, justamente pela falta de liberdade, né? Por conta da criminalidade, né? Da insegurança que as cidades maiores... A vida no local pequeno, tem muita gente que odeia, né? Mas eu particularmente, eu amo local pequeno, eu amo cidadezinha, eu amo distrito, eu sou de distrito, né? E, cara, eu sou apaixonado com esse ambiente pequenininho, todo mundo conhece todo mundo, você vê a cara de todo mundo todo dia. Por quê? Porque isso te traz segurança, igual você falou, né? Passa uma pessoa diferente e fala assim, uai, quem é esse cara que tá rodando aqui, Exatamente. né? Eu, por exemplo, quando cheguei aqui hoje, já vi algumas pessoas olhando e eu tô acostumado com isso, porque eu também sou dessa realidade. Né? Estamos numa cidade de 8.500 habitantes, de acordo com o último censo ali, foi para uns 9 mil. Então, assim, essa é a realidade. Se você chegou, hoje mudou um pouco, mas antes, agora tem aquelas placas Mercosul, né, dos carros, mas antes aquela placa que tinha o nome da cidade ali, chegava um carro com a placa do Rio de Janeiro, você estava no início da cidade, no final da cidade, estava todo mundo sabendo, ó, tem um carro com a placa de fora aqui. O pessoal quer saber de onde veio, por que tá ali. A segurança comunitária funcionava muito bem, né? Mas isso é muito bom, cara. Eu tive essa infância incrível, né? Amigos de infância, tenho um privilégio de ter amigos de infância que são meus amigos até hoje, porque a gente não perdeu contato. Estudei, né, em escola pública a vida toda. Né, saí de Tombos para estudar. No finalzinho ali do meu ensino médio, eu fui para Itaperuna para fazer colégio agrícola, né? E depois eu voltei e, enfim, tive Você chegou, então, a pegar e sair de Tombos para formar? Você sai com curso técnico, não é? Na área então, agrícola? mas aí quando eu cheguei no último ano, eu desisti. Aí eu não me formei no ensino médio normal. Eu fiz o ensino médio parte do ensino médio na escola agrícola, mas na hora de me formar, aí eu desisti, não fazia muito sentido para mim nessa época. Mas Seus pais são agricultores? Não, mas o meu padrasto, né, meus pais são separados, né, meu padrasto, assim, né, minha mãe, eles viveram, né, a maior parte da minha infância ali na zona rural, meu padrasto é proprietário, né, ele sim tem essa vertente que exerceu certa influência assim para mim nesse sentido, sabe? Mas eu não fazia muito sentido para mim naquele momento. Era mais uma aventura de você sair, estudar fora, viver em um colégio, um regime de semi-internato, onde eu ia segunda-feira, ficava a semana toda, então os amigos todos, influência, bora, vamos. Mas assim, hoje eu até sinto falta, porque hoje eu estando totalmente dentro desse segmento, né, eu sou gerente de negócios agro numa cooperativa, então assim,
faria muita diferença se eu tivesse não só me formado, não só o diploma, mas absorvido mais as experiências que eu vivi ali, porque eu tive contato com muita coisa interessante ali. Uma formação técnica em agropecuária, ela é muito profunda. Sim, tem muita sim. informação. E não é apenas assim, não desfazendo, mas nesses colégios a gente passava o ensino médio todo. Eu tinha muita vontade de ir, né? A gente falava assim muito na época para nossa região aqui de Alegre, né? Vamos para River, estudar em River e para passar no IF de lá, que você saía com uma formação técnica. Eu já era apaixonado pela informática, né? Então hoje eu trabalho com isso, mas eu não... por ser muito novo, os meus pais também muito... pela experiência de vida deles, eles não queriam deixar, né? Nem eu e nem meu irmão, que tinha esse anseio de ir. Engraçado, né? Foi nós dois, tinha vontade, acabou que a gente não conseguiu nem prestar a prova para ir para lá. Mas são 3 anos de afunilamento dentro de uma área, né? De imersão. Não é simplesmente um cursinho de 6 meses, não é um cursinho de 1 ano que a gente vai lá à noite. É igual você disse, é regime muita que você está lá de manhã e de tarde durante 3 anos aprendendo. Isso aí. Né? Eu lembro que a rotina de estudo lá era uma coisa assim, totalmente diferente da realidade que eu tinha, né, me acostumado a minha vida escolar inteira. Que eu chegava às 7 horas da manhã, foi lá, tomou café, 6h30, né? Tomou café, 7 horas, tá dentro da sala de aula. E ali você vai tendo aqueles pequenos intervalos, né? De almoço ali 1h30, se eu não me engano. Eu saí de lá em 2001, tem bastante tempo. Mas até as 4h30 da tarde você estava por conta dos estudos. Sim. Então era uma coisa, então era o dia inteiro, era regime integral mesmo e a semana toda. E tinha muita prática, isso era muito interessante. Cada aluno tinha seu canteiro na horta, e tinha a questão da piscicultura, né, da bovinocultura. Então, cada fase que você ia vivendo, você ia passando. Então, era uma imersão, uma oportunidade de experiência muito grande. Só que quando você é adolescente, com a cabeça, né, você não tem a noção da magnitude da experiência, da oportunidade que você está tendo. Eu não sei se o que eu vou te falar aqui se cabe, né? Eu vou falar da minha realidade, da minha vida, né? Porque eu sempre fui muito meninão, de brincar e tudo. Custou cair a ficha da vida mesmo, Sim. né? Mas eu acho que hoje, né? Pelo costume que eu sempre trabalhei com jovens na igreja, trabalham comigo aqui vários jovens. Eu falo que nisso a rede social acabou trazendo um benefício meio que precoce, porque os meninos hoje crescem com uma vontade de ser alguém. Sim. A gente, acho que igual você falou, né? A gente era mais assim, ajudava no trabalho familiar, ia para a escola, ficava com os colegas, brincava, jogava bola. Então, a ficha do peso da vida, ele caía, né, muito quando você já estava fazendo os 18 anos. Era poucos os colegas que eu tinha que tinha o objetivo de falar assim: eu quero sair daqui, vou entrar na faculdade e tô ralando para chegar lá, ou vou entrar no concurso, né? Teve até um colega nosso que formou, assim, saiu com 18 anos já direto para PM, o cara, ele tinha essa meta. Mas era ele. Os outros era assim, brincando, vivendo a vida. Que, assim, nós vivemos eu principalmente 10 anos mais experiente que você, né? Nós vivemos um momento diferente, sabe? Onde não existia... como que era a criação? Você tinha que estudar, igual você bem pontuou, estudar para ser alguém na vida, né? Mas sem visão de propósito. Sem propósito. Então, o que a gente fazia? Nós já tínhamos uma idade ali pré-estabelecida para você poder começar a trabalhar. Porque até então, você estava só... você não pode tirar nota ruim porque você só estuda. Era desse jeito, né? Sua obrigação. Então, exatamente. Então, a sua obrigação é passar de ano. Beleza. Aí, chegava ali aos 14 anos ali, não. Agora, você já pode começar a pegar um meio períodozinho ali, mas qual que era a visão de trabalho? A nossa criação foi assim. Por quê? Os nossos pais foram criados assim, os nossos avós foram criados assim, e o advento da tecnologia, ele traz essa mudança de mente que você pontuou aí, né? Mas até então, era o que? Era trabalhar para ganhar dinheiro,
para sustentar a sua família futura, né? Então você já começar, né, a ter essa prática de trabalho, né, de trabalhar, de sair de casa, de ter compromisso, de horário, de saber como que funciona o mercado de trabalho, trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar a sua família. Né? Hoje a internet ela é um mundo de informações onde tem muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas tem muita coisa boa. Tem muitos bons exemplos, né? De pessoas que cresceram na vida, que empreenderam, né? Que tiveram uma ideia de negócio que virou uma coisa, né, grande, né, valiosa. Então, assim, para quem tem essa maldade, vamos dizer assim, de explorar esse universo, né, com uma pegada mais forte, nossa, olha, eu falo que... É outro recurso, né, cara? É outro recurso. Então, assim, hoje os adolescentes, aí o sistema educacional, ele também tenta acompanhar essa vertente, e ele já começa a trazer. Eu, por exemplo, eu lembro que eu só fui ouvir falar sobre teste vocacional... Eu estava na faculdade, Então, assim, hoje não. Hoje eu sou, né, eu tenho formação, sou professor, tive a oportunidade de dar aulas, né, na rede pública. Então, hoje se fala muito, né, em mercado de trabalho, né, em propósito, em o que você nasceu para ser, o que você quer ser quando crescer, né? Eu acho que uma das coisas mudou muito também foi isso eu acho ruim, mas tudo aquilo que é ruim também a gente consegue tirar e explorar algo de bom, né? Hoje a gente vive num mundo consumista, então você vê um menino de 12 anos, 13 anos que ele sonha em ter um iPhone. Sim. Né? Vou te dando uma visão básica daquilo que a gente vê. Eu sonho em ter um iPhone. E, poxa, quando a gente era novo, igual você falou, a gente, por não ter esse costume de ter alguma coisa, o que você queria ter? Eu sonhava em ser jogador de futebol. Cara. Aí, pra ser jogador de futebol, eu falava assim, pra ser jogador de futebol, você não precisa nem estudar. Se você for bom de bola... né? Então, isso, assim, cara. mas são as influências, né? São as influências. O que chegava pra você, né? O que chega pra mim? É o cara, os meus ídolos do futebol, era o Ayrton Senna, então assim, a gente quer ser aqueles caras. O consumismo, ele vem o quê? Ele é do capitalismo, que é da informação, né? Que traz para nós ali aquela publicidade, né, de uma vida próspera. Então, hoje, o que é sinônimo de uma vida próspera na visão do adolescente? Muitos bens. É ter um iPhone. É ter um carrão. Um carrão. E coisa que a gente nem sonhava, porque nem nossos pais tinham carro. Exatamente. Então, era assim, poucos que tinha. Exatamente. Então, muda-se um pouco a percepção de mundo, né? Mas aí... É o que você falou, é bom, tem um lado bom, né? Mas o iPhone, o carro importado, o tênis de marca, ele é o fim. Ele é o objetivo. Então, quais serão os meios para se atingir esse objetivo? Então, é estudar, é querer crescer na vida, é ganhar sua própria grana e chegar lá. Mas, assim... Eu vivi algumas realidades, porque eu sou de Tombos, nascido em Tombos, né? Estava contando um pouco a minha história, mas a gente já entrou, enfim. Mas eu já vivi em outras realidades, em outros locais, onde a criminalidade era muito presente, né? E a criminalidade, o criminoso, vamos dizer assim, ele vive também essa vida de ostentação, de facilidade, de mostrar que existe um atalho, um caminho mais fácil para você conseguir o iPhone, o carro importado e o tênis de marca, entendeu? Então, isso é... Se você, voltando naquele assunto da influência da internet, então tem muito, talvez, tem mais engajamento, né? Uma página que mostra esse tipo de conteúdo do que uma página de empreendedorismo. E aí que eu acho que vai diferenciar, né,
os meninos dos homens, né? As Exatamente. meninas das mulheres, que é entender essa realidade. Você falou tudo. Você postar um conteúdo de qualidade hoje, se você não tiver muito... é até difícil você escolher uma palavra que vai encaixar muito bem, porque a gente também tem que entender qual rede social a gente tá, né? Eu sou um cara que trabalha com mídias sociais, né? Hoje o Instagram, Facebook, que são mídias que estão mais populares, né? TikTok, enfim, são mídias de entretenimento. Sim. Elas não são mídias de aprendizado. Sim. Só que é lá que está a gama das pessoas. E como que você vai pegar o seu conteúdo, que você vê um conteúdo útil para as pessoas, e como que você vai aplicar ele nessa mídia, que é uma grande dificuldade para você se destacar dentro desse meio, né? Eu falo que são muitos poucos que conhecem, que chegam lá, porque é a mídia da dancinha, é a mídia igual você falou, de uma brincadeira, de várias coisas, de pessoas... trends, né? São trends de pessoas que ostentam uma vida, né? E elas utilizam aquela vida para mostrar. Só que como que você vai pegar e vai levar as outras pessoas a conseguirem realizar os desejos delas? São outras realidades. Exatamente. Né? Então é muito difícil de você aplicar isso dali, mas tendo um pouquinho, né, como diz o brasileiro, samba no pé, a gente chega lá. Sim, com certeza. E aí, cara, você formou em História, igual você disse, logo após ali, você dá os seus 18 anos, quando você voltou, você demorou a estudar, como é que foi? Não. Eu me formei, né, no ensino médio, né, assim que eu finalizei meu ensino médio, aí eu já estava, né, trabalhando, né, eu comecei muito cedo, com 14 anos mesmo, né, fui lavador de carros, trabalhei com meu avô em uma mercearia, aí depois cheguei a vir para Carangola, trabalhei no supermercado Marinho ali como embalador, né, voltei para Tombos, trabalhei de balconista, trabalhei 10 anos no ramo de casas de produtos veterinários em 3 lojas diferentes, né? Depois eu trabalhei na prefeitura de Tombos, antes disso eu fui para Macaé, vivi um período lá, né, onde aprendi uma profissão lá, instalador de insufilme, acessórios, automotivos, som, essa coisa. E isso veio construindo quem eu sou hoje. Uhum. Né? O cara, porque assim, eu me identifico como uma pessoa multifuncional, eu sei fazer muita coisa. Né? Então, assim, voltei de lá, entrei na prefeitura de Tombos, aí eu já entrei nesse mundo mais burocrático, na questão da papelada, sabe? Trabalhei no departamento de licitação, trabalhei na Secretaria de Educação, que foi onde eu tive meu primeiro contato com essa parte educacional, que foi onde eu me identifiquei de certa forma naquele momento, né? E plantei a sementinha desse sonho que eu tive de ser professor lá na frente. Né? Depois disso eu entrei para as lojas do Juca, onde eu fiquei 9 anos, onde eu fui, né, supervisor. Né? Lá você era o quê? Lá na loja do Juca? Eu entrei como assistente administrativo, depois eu passei a supervisor, né? E dali eu... Né, esse trabalho que eu exercia lá, né, da supervisão, eu visitava as lojas do Juca, uma rede, né, grande, uma rede que atua em 3 estados, são 30 lojas, então conheci muita gente, conheci muita cultura diferente, né, porque eu estava sempre se deslocando, sempre se deslocando, visitava todas as lojas, então eu tive essa oportunidade de pluralizar a minha cultura. Sim, né? sim, você conhecer várias realidades ali, e assim, cara, a gente está aqui, ó, em Ponte Alta. Aqui é uma cultura, Carangola ali que tá pertinho. Outra. Né? Alvorada é totalmente com diferente. certeza. Tombos e Pociúnculos são 7 quilômetros. Cara, são 2 culturas totalmente diferentes. São 2 jeitos de lidar totalmente diferentes. Então, isso constrói para nós uma pessoa que consegue lidar com qualquer tipo de pessoa. Você imagina, você está com 30 realidades diferentes na sua cabeça. Você imagina o tamanho desse Brasil, o tanto que a gente ainda tem para aprender nesse sentido, né? Nossa, nem fale, né, cara? Isso aí. E aí, lá eu conheci minha esposa, né? Minha esposa, né, era minha colega de trabalho, né? Nós trabalhamos juntos.
né? Começamos, né? Amor à primeira vista. Começamos a namorar e nos casamos, tivemos nossa filhinha, né? Hoje ela está com 2 anos e faz 3 anos em outubro, né? E com 15 dias de nascida, nesse momento eu já tinha me deslocado lá para São Francisco da Bapuana, cidade que eu vivi por 6 anos junto com ela, me casei e me permaneci lá, né? Cheguei a sair por 11 meses da loja do Juca e construí algumas coisas lá também. Trabalhei em loja de material de construção lá, tive um carrinho de churrasquinho onde eu vendia churrasquinho, jantinha. Então, sempre tentando alguma coisa. Isso daí que é muito bacana, né? A gente que trabalha muito, a gente vai entender uma coisa, né? Que às vezes a gente escuta muito isso, principalmente voltando pro local pequeno. Que é assim, o cara tá tentando muita coisa e não firme nada, não tá virando nada. Só que eu falo que ao contrário, o cara que faz muita coisa, ele tem muita segurança. Sabe por quê? Porque na falta de você tem outro. 100. Você tem 1000 oportunidades, você não fica desempregado. O cara que sabe fazer muita coisa, ele não para, né? Eu falo que às vezes a gente, igual eu cresci na família de comerciantes, eu sei trabalhar em comércio, eu sei trabalhar, né, com os 2 cursos que eu sou graduado, eu tenho a fotografia, eu tenho um sítio que eu sou apaixonado com a vida eu falo assim, né, rural, mas ela é muito específica porque eu sou de família de produtor de café. Então, a minha noiva mexe com boi. Eu falo que se depender lá de mim tocar um boi, eu não sei não. Eu só entendo de café, aplicado ao café, né? Se for para mexer com qualquer criação, eu acho que eu sou um fiasco. Mas isso aqui é uma margem muito grande, cara, de trabalho, né? Porque o mundo ele vai se adaptando e se a gente não se adaptar, isso é um dos conceitos que tem dentro do próprio empreendedorismo, se a gente não se adaptar, se a gente não se inovar, pode ser que a gente fique para trás, a gente seja, né, uma relíquia do passado. Eu sou muito bom em consertar relógios, né? Eu estou te dando um exemplo aqui. Sim. Porém, se eu não me adaptar aos smartwatches, se eu não me adaptar aos outros, eu vou ficar às vezes preso num mundinho que não, para a minha realidade, ele não convém. Pode até que ser que alguém tenha sucesso nessa área. Só vai atender a mais uma geração no máximo. Isso, né? Mas talvez você não vai se adaptar, né? Então é bom a gente saber, quantas pessoas não perderam o emprego numa pandemia ali e não tinha mais como sustentar a família, porque às vezes ela não sabia fazer outra coisa. Sim. Né? E eu confio muito na construção. Né? Eu acho que eu sou cristão também, né? Então, assim, eu confio muito em Deus e na trajetória e no processo, que é um processo de construção. Tanto de caráter, de construção espiritual, de construção pessoal, de construção profissional. Então, hoje eu consigo enxergar, né, que todas as experiências que eu tive, profissionais e dentro das experiências profissionais, as experiências pessoais e espirituais, vamos dizer assim, que elas me trouxeram até aqui. E cada detalhe, cada ponto, cada vírgula faz total sentido no que eu faço hoje. Porque às vezes eu me deparo com situações, né, no meu cotidiano de trabalho, em que eu lembro de quando eu era um lavador de carros, em que alguma coisa que eu apliquei ali se aplica aqui também. Tudo. Então é assim, eu acho que a vida, todas as experiências que nós vivemos, elas fazem parte da nossa trajetória e nos trazem para onde nós estamos hoje. Né? Então isso, a minha experiência, eu já ouvi questionamentos, cara, você fez porque eu sou formado em História, eu sou formado em Letras. Então, eu já ouvi pessoas, cara, você fez 2 faculdades, são licenciaturas, para você ser professor, e hoje você é gerente agro, porque isso é muito discrepante. Eu não te falei das minhas 2, também era de saúde, não era toqui. Isso é muito discrepante, porque não tem nada a ver. Eu falei, cara, tem tudo a ver. Você não tem noção do que as experiências didáticas e pedagógicas, o que aquilo ali te traz para a sua vida profissional. Sabe, de você conseguir transmitir a sua mensagem. Totalmente importante. Você fala aí, eu trabalhei, né? Eu tenho a minha própria academia, eu tenho ela até hoje.
E eu trabalhava ali, eu falo que o professor de educação física e principalmente de fisioterapia, ele trabalha na intimidade com o cliente, é todo dia na dor, estando em contato com ele. E hoje trabalhando com fotografia, né, que está sendo essa fase que eu estou vivendo na minha vida, é algo que não tem explicação, cara. Eu chego lá, eu entendo aquilo que o cliente está querendo, mas por quê? Porque eu já passei por uma fase que me permitiu entender melhor toda a situação, que a busca, né, por uma fotografia, de um bom atendimento, às vezes vem de uma dor que eu falo, não uma dor triste, mas às vezes de uma necessidade que ela está precisando e ela quer ser atendida daquela forma e você fala assim, olha, ela está assim. Sensibilidade. E isso é fundamental no mundo dos negócios, cara. Exatamente. Né? É o principal. É tudo. É o principal. Você se colocar, não existe, eu costumo dizer assim, que não... a empatia, ela é quase que um universo utópico, né? Porque você fala, você tem que ter empatia. Beleza. Mas vamos fazer empatia na prática, né? É você se colocar no lugar do outro, mas não com o seu olhar. Empatia é você se colocar no lugar do outro, com a história do outro, com a trajetória do outro, com a visão do outro, com a visão de universo. Porque o que eu estou vendo aqui, a interpretação do que eu estou enxergando não é a mesma para você. Sim. Então, a empatia é muito mais profundo do que simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Se colocar na posição do outro. Posição do em outro. todos os sentidos. Então, isso é quase impossível. Porque cada um tem a sua história, suas experiências. Então, não é empatia, não é sobre empatia, é sobre sensibilidade. E assim, quando a gente falar, né, um pouco da sua profissão, eu acho que... né, trabalha com vendas e vendas e aquilo que você fez durante 9 anos também na loja presente lá e várias outras profissões também que você trabalhou, você disse que trabalhou, né, como pessoa que estava numa loja de material de construção, no cara do churrasquinho, você fez várias coisas que trabalha com vendas, né, que diferente de eu falo que diferente de um cargo público, onde você não tem preocupação, ou pode ser também um cargo de uma carreira dentro de uma empresa, mas tô falando assim que você não necessita de vender. Cara, você pegar e saber que você necessita do cliente e você precisa conquistar ele. Eu brinco aqui com os meninos que trabalham comigo, eu falo assim, o cliente é igual a namorada ou um namorado. Você tem que ver como é que você vai conquistar ele. Ele tá precisando de você. Só que ele não tá convencido. Ele não tá convencido que, às vezes, você vai suprir a necessidade dele. E, às vezes, no namoro, é do mesmo jeito, né? Nossa, ele é até bonito. A menina, nossa, ela é bonita. Mas será? Será? O que vai completar... Né? Porque eu acho que é isso aí, é muito isso daí. O que eu vou fazer para trazer ele aqui para mim? Eu acho que isso aí é igual uma namorada, eu vou conquistar ela e vender, cara. E aí é um negócio que eu acho mais sensacional no mundo do empreendedorismo, é isso. Eu sou um cara apaixonado por videogame, eu gosto de jogar o game e de estar conquistando, cara. Eu acho sensacional esse trabalho, sabe, de venda, de com o cliente, de conquistar o cliente, de aumentar, de vamos pegar, vamos negociar. Isso é sensacional, cara. É a resolutividade, né, cara? Porque, assim, eu costumo dizer, e eu compartilhei muito disso quando eu trabalhava no varejo, né, nas lojas do Juca, por exemplo, em que todo dia sai alguém de casa com um problema. O que o cliente entra na loja, o que ele veio fazer aqui na loja? Ele tem um problema, cara. Você pode ter certeza absoluta, ele tem um problema, o micro-ondas dele estragou, que é um problema, né, que beleza, dá para esquentar na panelinha ali, ou a geladeira, que aí não. Aí é um problema mais complexo, porque ele não pode ficar sem geladeira, senão ele vai perder, né? Então, é um problema. Ele vai casar, tá? Ele precisa comprar os móveis para a casa dele, os eletrodomésticos, né, para a casa dele ali. Ele tem um problema para resolver. Qual que é o problema? É a necessidade de comprar aquilo ali. Como que ele vai fazer, quanto que ele vai gastar. Então,
Você que trabalha na ponta, você que está recebendo essas pessoas, tem uma imensa oportunidade de ser aquela pessoa que vai resolver esses problemas a partir do momento em que você conseguiu isso, que você conseguiu resolver o problema da pessoa, não vender. Não vender, não empurrar produtos e serviços, mas resolver problemas. Você conseguiu atingir o objetivo máximo da sua profissão. E ali você atingiu um nível de excelência, porque o cara ele já começa a entender que quando ele pensar naquela situação, ele vai lembrar do Rodolfo. É isso aí, você vai lembrar do Luciano. Ele falou, cara, eu preciso, cara, eu tô com um probleminha aqui, deixa eu mandar uma mensagem pro Luciano aqui, que com certeza ele vai me ajudar nisso aqui. Você falou tudo, se cara. Ele não sabe, se ele não resolver, e assim, né, se você não sabe, você precisa saber quem sabe. Se você não consegue resolver, você precisa saber quem resolve. Tenha também uma lista de contatos extensa, né? Que possa te dar esse caminho para trabalhar nesse mercado, né, cara? E aí você entrou no Cressol, como é que foi, cara? Você pegou, você foi prova, foi QI, quem indica, esse que te chama? Como é que foi esse ingresso dentro dessa cooperativa, né? Como é que foi essa forma de você chegar lá? Então, a Cressol, ela era, assim, a menina bonita que eu flertava com ela e eu tentando conquistar ela de todo jeito, dava minhas investidas e aquilo ia. Não ia. Era só paquera. Então, vou usar essa analogia, né? Namorei com a Cressol durante bastante tempo. Tenho uma grande amiga que era minha colega de trabalho também, que foi para lá. E, assim, serviu de referência, né? Para mim. E o sistema, o mercado financeiro, né, era dentro daquilo que eu vivia, da realidade, né, que eu vivia de trabalho, de comércio, de varejo. Então eu via que, o que eu sei fazer? Eu sei vender. Onde está uma oportunidade legal de eu ser um vendedor que se destaque no mercado e que consiga construir uma carreira ok numa instituição financeira. O que seria uma instituição financeira que me daria acesso para iniciar uma carreira, iniciar uma nova trajetória com quase 40 anos de idade? Uma cooperativa. Ponto. Cressol. Que era onde estava, ali na rua de cima da minha casa. Certo? Era a minha referência de instituição financeira, era o meu alvo nesse sentido, era a Cressol. E ali eu comecei a buscar as informações sobre vagas disponíveis e comecei a me candidatar para alguns processos e ia, né, avançava de etapa, não dava certo, e aí que entra Deus. Mais uma vez, por quê? Eu tinha participado de um processo seletivo que era para uma cidade um pouco distante. E eu estava caminhando nesse processo, eu tinha passado de algumas fases, eu já bem esperançoso, assim, sabe? Nesse processo seletivo. E aí, um certo dia, chegou ali o e-mail da desclassificação, me agradecendo por ter participado do processo, porém, não foi dessa vez, assim, bem diretamente ao ponto. Não foi dessa vez, continue tentando nas próximas oportunidades, enfim. E aí eu falei, cara, sinceramente, eu acho que isso não é para mim, né? Eu ouvia muito falar, porque tem ali as pessoas, né, que estão em sua volta ali, muita gente, Deus manda para te ajudar, mas muita gente, o inimigo manda para te desanimar, né? Cara, instituição financeira não contrata gente da sua idade, sabe? Igual a gente nova e tal. Então, assim, realmente, talvez não seja. Talvez você seja um cara bom, você tem ali todos os requisitos para a vaga, mas eu acho que o que está te desclassificando é a sua idade. E eu vi que algumas pessoas que eram contratadas mais jovens estava quase acreditando nisso, ao ponto de, quando eu fui desclassificado dessa vaga, eu falei, cara, eu acho que eu vou desistir. Eu falei, não vou mexer com isso mais não estou de boa também, tá tranquilo. E aí, eu já tinha... E nesse meio tempo, eu estava com um contrato no Estado, dando aulas, né? E eu vi essa oportunidade, né? Também o concurso estava para sair e tal. E eu falei, cara, voltando ali naquela questão que você falou da multifuncionalidade, de você saber que desamparado você não fica, porque você sabe fazer um monte de coisa e eu sou essa pessoa. Eu falei, cara, eu sei fazer um monte de coisa, sabe? Eu vou conseguir rentabilizar de um monte de formas.
Então eu vou lá, eu precisava de mudar um pouco de vida. Uhum. 9 anos que eu estava fazendo a mesma coisa, muito feliz, muito grato, né, pela oportunidade que a empresa, que a loja do Juca que me deu e abriu para mim, me transformou pessoal e profissionalmente de uma forma, né, magnífica, né? Me deu o que de mais importante eu tenho na minha vida hoje, que é a minha família, minha esposa, minha filha, mas eu precisava mudar para que isso seria bom para todo mundo, tanto para mim quanto para as lojas do Juca, porque um profissional ele precisa estar feliz com o que ele está fazendo. A partir desse momento que não existe mais, ele precisa romper esse elo, certo? Então, eu falei, eu já tinha me pedido o desligamento da loja do Juca, eu já estava cumprindo aviso, tá? E estava dando aulas, né? E fui desclassificado desse processo seletivo e eu estava ali com aquela confusão mental, caramba, o que vai acontecer e tal. E aí, cara, um certo dia eu recebo um telefonema, né? Do pessoal do RH lá da Cressol, Luciano, aqui é da Cressol e tal, eu vi que você tem participado, né, de alguns processos seletivos com a gente. E nós estamos com uma vaga, eu gostaria de saber se você tem interesse em participar desse processo. Eu falei, olha, tenho sim, né? Vamos lá, primeira vez que eu recebo eu tenho uma ligação receptiva, né? Sim, com certeza. E para onde que seria essa vaga, né? Para Tombos. Eu vi que você participou para Carangola, para Santa Clara, para não sei o que, mas essa vaga é para Tombos. Essa vaga te interessaria? Eu vou na minha casa. Claro que me interessa, assim, né? Não era um convite para trabalhar, era um convite para participar do processo seletivo. Então eu falo que Deus ele faz as coisas assim de uma forma muito grandiosa, né, cara? Olha, eu vou te deixar, você vai participar nos processos para você poder ver que não é fácil, que é difícil, para você poder valorizar e tal, mas depois eu vou te dar o melhor, ali, sabe? Né? Tipo, quando eu tinha desistido, que eu tinha fechado uma porta, eu acho que isso é muito relevante para a nossa vida, para que portas sejam abertas na sua vida, você precisa fechar algumas portas. Às vezes a atitude precisa vir de nós, tá? Deus ele abre as portas, mas quem fecha somos nós. Então você precisa fechar uma porta para que outra seja aberta, 2 portas ao mesmo tempo. Não tem como você adentrar em 2 portas ao mesmo tempo, né? Você é uma pessoa só. Então, e aí entrei no processo, né? Comecei, fui avançando e fui contratado, né? Já entrei no ano passado, dia 10 de junho, fiz 1 ano agora. Como gerente de negócios agro, para mim era uma experiência totalmente nova, apesar do tempo que eu já tinha vivido, né, de eu ter estudado em colégio agrícola, de eu ter trabalhado 10 anos em casas de produtos veterinários, né, de eu ter uma influência, de certa forma, dentro da minha família, meu padrasto ele ser produtor rural e tal, mas eu não tinha nenhum contato com isso mais. Já tinha mais de 10 anos, vamos dizer assim, que eu estava totalmente fora desse mercado. Mas eu tinha uma noção de como que era certeza, o público, né? Com certeza. Como que era, exato. Então, e olha, é isso daí mesmo, e foi assim, extremamente desafiador, porque eu entrei já assim, no início do ano safra. Mas você falou, né, que você é gerente da área de comércio, de vendas, né, do produtor rural. Isso. Então, assim, você já entrou como gerente, você já entra assim... o gerente seria o que vai coordenar o setor de vendas na área de campo. Na verdade, o que acontece? A estrutura, né, o ecossistema de uma cooperativa, de uma agência, na verdade, né, funciona da seguinte forma. Ela tem uma gerência, né, que é a gerente da agência, né, como um todo, e tem as carteiras, é segmentado. Então tem a carteira de pessoa física, a carteira de pessoa jurídica e a carteira agro, que é a que eu respondo pela carteira. A carteira agro, ela tem... cada carteira, né, basicamente, pode acontecer algumas outras situações, né? Tem carteira que tem 2 gerentes e 4 assistentes. Isso depende muito do tamanho da carteira, certo? Mas no nosso caso ali, cada carteira tem um gerente e um assistente. Então, assim, o gerente é aquela pessoa que fica mais na parte de vendas, de visitas, de captação, de levantamento de demanda e aquele relacionamento,
né, com o cooperado e o assistente na parte operacional, sistêmica, né? Então, assim, a gente se ajuda muito nesse sentido. Bacana. Não, porque você já entra, assim, com aquela missão, porque tudo que a gente fala de uma gerência, você já entra com uma missão muito objetiva daquilo que você precisa. Você falou, um assistente, ele vai estar lá para auxiliar, para cumprir parte burocrática, para também estar atendendo se necessário. Sim. Mas quando você entra com aquela meta, tipo assim, nossa, eu já tenho que entrar, eu já tenho que ter o meu... aplicar no início de um ano safra, porque assim, é o momento mais importante, né, para a carteira agro e diria que para a cooperativa como um todo, né, é o início do ano safra, que ele é sempre no mês de julho, né? Então, assim, são onde abrem as linhas do governo para os financiamentos. Porque, né, as cooperativas, né, eu não sei se todas elas, né, é algo que eu não tenho, ainda pretendo estudar mais, mas elas se destacaram muito, principalmente na nossa região, com a área de agricultura, né? Depois, hoje, você, igual disse, tem a parte de trabalho com PJ, tem a parte de trabalho com a pessoa física, mas elas se destacaram dentro dos tempos na área do produtor rural, né? Sim, a grande maioria das cooperativas, dos sistemas cooperativos, né, de instituições financeiras cooperativas, a grande maioria delas, elas são o que a gente fala que são as cooperativas de crédito, elas nasceram do agro, né? Elas nasceram, a Cressol mesmo, a história da Cressol, ela é essencialmente do produtor rural. Foram alguns produtores rurais, né, que se há 30 anos a Cressol está completando, né, 30 anos, agora dia 24 de junho completou 30 anos de atuação nacional, né, ela veio lá do sul, né, então Paraná, e dali 4 produtores lá se juntaram pela dificuldade que eles tinham em acessar o crédito rural para desenvolver suas atividades ali nas suas propriedades. Eles precisavam se unir, né, somar suas forças ali para poder conseguir um acesso mais fácil nessas linhas de crédito. Então, assim, e essa história ela é muito parecida com as outras cooperativas também, com os outros sistemas também, sabe? Então, quando você... quando isso vai crescendo, vai ganhando uma proporção maior, né? A cooperativa ela já começa a ter as portas abertas lá no BNDES, né? Já começa a expandir, já começa a crescer com atuação, né, fora do estado e aumentando o seu leque de oportunidades, se fundindo com outros sistemas e crescendo ainda mais. Então isso... e aí sim, depois se chega ao ponto de abrir, né, abrir o leque, né, de você criar uma carteira de pessoa física, de uma carteira de pessoa jurídica. Então, assim, você já... eu creio que as histórias das cooperativas se assimilam muito, né, nesse sentido, mas quase que todas vêm do Sul, né, os 3 grandes sistemas que operam hoje no nosso país, eles vêm do Sul. E eles têm essa expansão, né, dessa atuação nacional aí, e na maioria delas vem assim do produtor. Bacana, rural, isso daí. porque isso é o que move o nosso país, né? Então, é o fortalecimento. Eu costumo dizer assim, que o cooperativismo, e aí a gente só volta no desafio que é você assumir uma carteira, a gerência, já entrar em uma instituição financeira como gerente, né, na dificuldade que é, porque o desafio realmente é um desafio muito grande, são metas grandes, né, e as operações elas mudam realidades locais, né, não são pontuais, não são locais, você imagina. Só que a gente volta naquela construção, sabe, de que todas as experiências que você vem tendo, eu tive uma experiência de gestão muito grande, anterior à da Cressol, onde eu geria muita gente, muitas realidades, e isso foi muito proveitoso para o início estar sendo aplicado, né? Exatamente. Né? Essa multiculturalidade de você conhecer muitas realidades diferentes, né? Então isso traz para a minha nova realidade, minha atual realidade, uma facilidade, digamos assim, né, na hora de desenvolver
essa minha nova atividade, que eu entendo ainda como nova, né? Tá fazendo 1 ano agora, ainda novinha, em vista das outras é novinha. Com certeza. Um gerente de vendas, né, na área, né, rural, dentro da cooperativa hoje, a qual você trabalha, ele faz o quê? Né? Ele vende. Mas eu vou falar assim, como que é? Vocês atendem a pessoa que procuram vocês, você faz a visita oferecendo um produto para eles, né, que vai coidir talvez não seja a palavra, mas que vai se casar com a realidade dele, ele veja ali essa realmente necessidade, volta daquilo da dor, né, da gente estar lá falando assim, nossa, olha, o que eu vou te oferecer aqui, que vai ser bom para que você possa fazer um trabalho junto de nós. Como que é o seu trabalho hoje? Então, nós somos gerentes de negócios, gerentes de negócios, não gerente de vendas. Eu vou só justificar o porquê dessa diferença, né? Sim, porque sim, a gente, de fato, o que nós fazemos são negócios. Um negócio de negociar mesmo para que as duas realidades mudem, melhorem, entendeu? Qual que é a função de um gerente de negócios agro hoje dentro de uma cooperativa? É se relacionar com os produtores rurais, né? É entender a realidade deles, é visitar, né? Estar próximo, aprender sobre aquilo que ele está fazendo para poder trazer uma solução mais adequada para o que ele precisa. Porque legal. Se tem uma coisa... As cooperativas, os sistemas cooperativos, eles têm algumas definições, algumas missões nas comunidades onde elas exercem, né? E uma delas é o desenvolvimento da comunidade onde você está inserido, né? E tem a questão da informação, de você levar a informação, que a educação a informação é a formação, né? Para que essas pessoas elas não só acessem um crédito e se endividem, vamos dizer assim, mas elas acessem uma solução, né? Volta ali uma solução, uma oportunidade para um problema pontual ou para uma oportunidade pontual, certo? Então, por exemplo, por que nós temos uma atuação muito maior no campo, ou seja, lá na propriedade, que a gente faz muito mais negócio lá no terreiro do sócio, né, lá no curral, do que na própria agência? Porque é lá que está a realidade do cara. Entendeu? É lá que está a solução que você vai levar. Porque às vezes você espera o cara vir até a agência, ele chega com uma ideia. Olha, eu estou precisando de um empréstimo porque eu estou com uma conta para pagar no mês que vem, né? E aí você fala assim, cara, você tem uma oportunidade aqui, não é só de resolver esse problema, de pegar esse empréstimo e pagar essa conta, não. Mas é de criar rentabilidade, de mudar a sua realidade, realidade futura, a realidade dos seus filhos, dos seus netos, da sua família toda, entendeu? Olha ali aquela área ali, cara, hoje você pode plantar um café ali, você pode fazer um açude ali, criar uns peixes, você trazer, buscar... E de vários tipos de agriculturas, né? Exatamente. A gente recebe muita informação, muito treinamento, muita capacitação para a gente poder chegar com a oportunidade na ponta de forma adequada. A gente fala assim, o crédito... eu trabalhei especificamente com crédito rural. Sim. E hoje o carro-chefe do crédito rural no Brasil hoje chama-se BNDES, Pronaf, né, recursos advindos do Plano Safra, né? Então, assim, esses recursos que são disponibilizados para os produtores, eles têm o objetivo de mudar as realidades mesmo do produtor, da comunidade, de fazer com que a economia cresça e a economia da cidade, do produtor, da comunidade ali, da cidade, do estado, do país, o PIB cresça, a balança comercial cresce do nosso lado. Né, igual eu trabalho na área de PJ, né? O sítio que eu tenho pequenininho, ele funciona de forma diferente, assim, mais como um lazer do que como tirar toda a minha rentabilidade de lá, né? Eu falo que o crédito, se ele for muito bem usado, ele é uma potência muito grande, né? Porque tudo depende de como que você vai aplicar ele. Eu acho que o tiro no pé do brasileiro está na hora de usar o crédito. Sim.
Porque se você usa o crédito de uma forma errada, ele pode ser a forma de você jogar seu nome lá no Serasa. O crédito rural é o seguinte, existem alguns princípios do crédito rural. Sim. O crédito rural ele precisa ser adequado, ele precisa ser suficiente e ele precisa ser sustentável. Adequado à realidade da pessoa e aquilo que ele quer fazer, né? Qual que vai ser a implementação ou o que ele vai fazer com esse crédito, né? Então, para isso precisa de ter uma análise prévia, um desenvolvimento de um projeto, né? Uma visita técnica para poder elaborar isso daí e trazer um negócio com qualidade mesmo, né? Ele precisa de ter essa suficiência, ou seja, ele precisa ser suficiente para aquilo que ele vai fazer ali, porque nessa análise de viabilidade, né, de adequação, ele já tem ali tudo aquilo que ele precisa de investir naquela cultura, naquela modalidade que ele vai fazer para que lá na frente ele atenda o último requisito, que é a sustentabilidade, que ele se pague. Né? Então, se na hora ali da suficiência, se faltou recurso para o cara fazer alguma coisa, que seja, vamos botar aqui na lavoura, no café, que seja de fazer uma adubação, né? Não, pô, peraí, o cara fez um crédito lá, mas no final das contas faltou dinheiro para ele poder fazer uma adubação ali, e aí na hora da colheita a produtividade da lavoura dele foi menor do que o potencial, e aí não trouxe sustentabilidade para o crédito, né? Então o crédito ele precisa ter esses 3 pilares, eles precisam ser atendidos no momento da concessão. Porque tem gente que tem medo do crédito, né? Porque cresceu vendo várias pessoas, colegas, amigos, conhecidos, né, igual eu falei, se falindo. Sim. Mas então ela cresce com medo de crédito e ela atrasa o serviço dela, ou outro serviço não, ela atrasa o potencial do econômico dela por causa dela, às vezes, falta de recurso, que é, igual você disse, né, aquilo que você vai estar suprindo para a pessoa, e ela deixa de investir. Né, porque, vamos supor, a gente fala-se sobre, né, vamos colocar dentro da minha realidade, fotografia. Mas, às vezes, é um comércio muito caro. A gente fala de uma câmera hoje, ali, na brincadeira, 25 mil reais. Né, isso é uma câmera, estou me colocando lente. Só que, né, quando a gente pensa assim, poxa, eu preciso dar um passo para eu começar a trabalhar com aquela profissão, o quanto de dinheirinho que eu não tenho que economizar, e às vezes passar 2, 3, 4, 5 anos juntando para eu poder começar. Às vezes, se a linha de crédito permite que você já fale assim, opa, eu vou adquirir esse produto, eu tenho um plano, eu tenho uma forma de executar esse plano que vai ser estudado junto com aquilo que vocês fazem, né? Como você disse, saber se aquilo dali vai ser produtivo, vai caber, vai ser sustentável, e ele fala assim, opa, eu já posso começar agora. Sim. E aí, no decorrer desses 5 anos que você demoraria para iniciar, você já está com outra estrutura, você já está atendendo um outro nível, né? Você já está elevando o seu patamar. E eu acho que o crédito é o potencial maior que tem na vida de qualquer um empreendedor, e dele entender essa importância dentro da vida dele. É a análise da viabilidade. Nada mais do que isso. É a pessoa entender que se você precisa de ter um plano. Precisa ter um plano. Plano. Aí que tá. Se você não tiver um plano, você não pode. Exatamente. Você precisa ter um plano. Então, a viabilidade, ela se constrói nesse momento. Né? Peraí, quanto que eu vou precisar? Quanto que eu vou tomar de crédito? Quanto que eu vou pagar de parcela? Qual vai ser a periodicidade dessa parcela? Quanto que eu vou produzir até lá para poder pagar essa parcela? Então, assim, se essa análise prévia ela for feita com cuidado, com cautela, não tem como dar errado. Né? Porque, assim, já existem os estudos, vamos dizer assim, locais, né? Existe quando você vai fazer um crédito, por exemplo, nós estamos na realidade aqui muito de café, né? Então, se vai chegar uma pessoa aqui para você agora e falar assim, Rodolfo, estou querendo fazer um crédito de 1 milhão para plantar soja aqui. Você, opa, peraí.
vamos estudar isso aí direitinho, porque eu creio, e o cara é cafeicultor a vida toda, né? Pô, cara, eu não sei se... Eu não entendo nada de soja, sinceramente não conheço nada de soja. E eu não sei se você também conhece, né? Como que funciona, né? Então, peraí, vamos analisar isso aqui direitinho, porque senão, olha como que aumenta o nível do risco, né? De dar errado, né? Então, assim, existe essa análise até do nível de conhecimento da pessoa que está fazendo o crédito para poder entender se de fato há viabilidade. E para quando falta esse nível, né, de conhecimento, hoje existe a assistência técnica que está junto com o cara ali acompanhando todo o processo, né, para poder justamente a coisa dar certo e mudar. E não é assim. Não é emprestar dinheiro e pensar em receber dinheiro, não. Não é essa a ideia. A ideia é você dar ao produtor acesso ao crédito com juros baixos, né, com juros baratos, juros de repasse, né, e mudar a realidade dessas pessoas. E aí vem algo diferencial, né, de uma cooperativa, que a pessoa ela acaba se tornando um sócio, não é? Exatamente. Então, assim, essa é a diferença, né, dentro do cooperativo. Eu vi uma convidada, uma colega, né, que veio aqui, você fez essa pergunta para ela, né, de quanto que a pessoa deve procurar uma cooperativa e quanto que a pessoa deve procurar um banco, né? Qual que é a diferença? É muito interessante essa pergunta. E aí eu fiquei reflexivo sobre essa pergunta, né? Falei, se ele fizesse essa pergunta, qual a resposta que eu daria, apesar de que a resposta dela foi maravilhosa, né? Mas assim, o que diferencia, né? É que na cooperativa você me faz essa pergunta: o que eu posso procurar segunda-feira? Uma cooperativa ou um banco? Eu diria assim: olha, se for na necessidade, se precisar procurar, se você precisar de fazer uma operação financeira, se você não tem, se você é um cara desbancarizado, você precisa de pelo menos um Pix na coisa, se você quiser acessar isso, se precisar, você vai ter que procurar um banco, né? Porque, e assim, por que eu estou falando isso? Porque no banco, o banco você precisa procurar. A cooperativa não, a cooperativa te procura. Ela te procura. Exatamente, essa é a diferença, porque eu estou correndo um risco ao vivo aqui muito grande, mas eu vou te fazer essa pergunta. Em algum momento, eu creio que em algum momento, alguma cooperativa, algum sistema cooperativo, alguém de alguma forma chegou para você e falou assim: vamos abrir uma continha com a gente lá? Sim. Falou, com certeza. Com certeza, sabe por quê? Porque a cooperativa, ela valoriza você, ela quer você. Ela precisa do seu peso para que ela se torne maior. A cooperativa é isso, entendeu? Eu costumo dizer assim, cara, sem preconceito nenhum, muito pelo contrário, são mercados diferentes, tá? São mercados diferentes. Eu não estou aqui falando que o banco A, que o banco do B, que o banco do C é ruim, não. Muito pelo contrário, né? São questões diferentes. Mas o que eu estou dizendo é que o cooperativismo, né? E aqui a gente está falando de cooperativismo de crédito, mas o cooperativismo é uma coisa muito presente nas nossas vidas, né? Então, e o resumo do cooperativismo é... O que a gente está fazendo aqui agora é cooperativismo. Né? A gente está aqui, nós temos uma ideia em comum, você se identificou com a minha linha de pensamento, você achou que isso seria adequado para o seu público, então você tem todo o seu equipamento aqui, tudo aqui, você fala, vou trazer o Luciano aqui, né? E para nós juntos disseminarmos essa informação. Isso é cooperação. Né? Você está pensando, né, no seu conteúdo, né? Eu cresço com isso também, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, nos assistindo, recebem a nossa informação e talvez tenham a oportunidade de mudar a vida delas também. Cooperativismo. Dentro da sua casa, se a sua esposa cozinha e você lava os pratos, vocês estão cooperando. Né? Então, basicamente, eu costumo dizer o seguinte: por que eu me identifiquei tanto com... No primeiro momento, eu achava que a cooperativa era uma instituição que teria mais flexibilidade em aceitar um cara de quase 40 anos para trabalhar. Mas depois que eu comecei a trabalhar na cooperativa, eu comecei a ver que era muito mais do que isso.
Eu entendi que, na verdade, os valores da cooperativa eles entrelaçaram com os meus. A gente se identificou nesse sentido. E eu virei a cooperativa, hoje eu sou um cooperado. Hoje eu sou um colaborador cooperado, /cooperado. Na verdade, o contrário, né? Cooperado /colaborador, cooperado primeiro. Né? Então, assim, essa é a questão. A cooperativa somos nós. Né? Eu costumo dizer que se existe uma solução, e isso é muito, muito profundo, que se existe uma solução para o mundo hoje, né? Se existe um sistema hoje de gestão adequado para todos os anseios da sociedade hoje, o cooperativismo está muito próximo disso. Ele está muito próximo de ser a solução perfeita para o mundo hoje. Sabe por quê? Porque o cooperativismo ele é justo, tá? O cooperativismo ele é democrático, ele é livre. Uhum. Então, assim, ele é meritocrático. Então, eu acho que isso é muito importante da gente entender. Sabe? Porque o cooperativismo, diferente de outras linhas, né, de raciocínio, ele pensa o seguinte: nós somos uma cooperativa, nós estamos aqui em 10 pessoas aqui, nós vamos formar uma cooperativa. Cada um tem a sua função dentro dessa cooperativa, né? Se eu sou o cara, então assim, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar o nosso patrimônio de referência aqui para a gente começar a nossa atividade. Cada um dá tanto, cada um vai dar uma quantia igual, porém você vai ser o cara que vai administrar isso, eu vou ser o cara que vou fazer o trabalho braçal, o outro vai ser o cara, eu que vou trabalhar mensal, não, eu só posso dedicar 2 horas do meu dia para isso, o outro não, eu posso dedicar o tempo integral, então essa análise, essa avaliação meritocrática, democrática e justa, ela vai dar o devido reconhecimento, o devido valor para quem contribui mais, né? Então, assim, mas não desmerecendo e não desconsiderando a contribuição por menor que ela seja. Não. Entendeu? Então, isso é meritocracia. Por isso que todos, eu acho que legal, né? Que aí todos vão participar como sócio. Exatamente. E assim, porque tem muita gente que acha que uma sociedade é 50-50. Isso não. Sociedade não é 50-50. Sociedade pode ser 99-1. Nós somos sócios. Entendeu? Então, assim, é essa a questão. Você, na hora de se associar a uma cooperativa, você tem a livre e espontânea a liberdade, né, de falar assim, olha, eu quero ser cooperado, eu quero me associar a essa cooperativa e eu quero adquirir, dependendo muito, né, do estatuto dessa cooperativa, eu quero adquirir tantas cotas. Eu quero uma fatia deste tamanho, ou não, eu só quero uma fatia pequenininha. Eu quero uma fatia deste tamanho. Na hora da divisão das sobras, o tamanho da sua fatia vai influenciar no tamanho da sobra que você vai. Então, é assim que funciona. Então, bacana. Assim, eu costumo dizer que o cooperativismo ele pensa no comunitário, ele pensa no todo, ele é composto por pessoas que têm um objetivo em comum, né? Mas ouve os outros também. Porque também não é uma linha engessada e fechada de raciocínio, né, que só vai levar as pessoas para um lugar. Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso também é muito interessante no cooperativismo, que é o reajuste de rotas, é o recalcular as rotas. Opa, peraí, vamos mudar um pouquinho, vamos pro lado de cá, tem que ficar bom. Tem que ficar bom para todo mundo. Se todo mundo conseguir chegar no objetivo primário ali hoje, por exemplo, a Cressol, ela começou lá com alguns pequenos produtores lá no Paraná para conseguir acesso ao Pronaf, ao crédito rural. Um Pronafzinho para eles poderem fazer ali as movimentações dele na propriedade deles naquele momento. E 30 anos depois, né, nós estamos aqui hoje em 2025 consolidando, né, uma ideia e consolidando um trabalho em que a Cressol ela tem o orgulho de sustentar o título da maior repassadora de recursos do BNDES do Brasil em número de contratos. Olha só. Ou seja, é o dinheiro, é o recurso, né, chegando na ponta,
Na mão das pequenas famílias, que quando a gente fala que é em número de contratos, significa que é um ticket médio menor, ou seja, são contratos de menor valor, ou seja, Pronaf está chegando na mão da agricultura familiar, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Então, aquelas pessoas que antes eram prestadores de serviços, diaristas, trabalhavam para os outros, que ganhavam lá 1/3 de salário mínimo, quando foi feita a primeira regulamentação da profissão ali do produtor rural, que antes não tinha nenhum direito, hoje é um empresário dentro do seu hectarezinho de terra ali, rentabiliza ali e tem o seu papel fundamental na sociedade, né, no PIB do país que ela vive, ao ponto de o governo lançar um maior programa de transferência assim, para não deixar com que essa peteca caia. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Uma pergunta de curiosidade, né? Como eu disse, eu estou conhecendo agora o mundo das cooperativas a partir do momento que as pessoas vieram aqui e começaram a falar, né? Tenho ali agora um anseio muito grande por conhecimento, de estar me adentrando mais, né? Porque não foi algo que eu fui, né, induzido ali. Eu sou um empreendedor novo, eu nunca trabalhei, nem de carteira assinada, nem nada, e sempre trabalhei na minha vida, mas como local pequeno, né, eu nem tinha acesso, recebia tudo em notinha, guardava, então era algo que mudou-se no decorrer dos tempos. Hoje, né, você disse que vocês são os maiores repassadores de recursos, né, do BNDES, na área de agricultura rural, do Pronaf e tudo. Mas, em específico, né, a gente tem o Banco Brasil, né, que também, eu acho que quando a gente fala de produtor rural, ele é a referência. Sim, né? Foi porque eles que começaram, na verdade, né, o Banco do Brasil é um banco, né, estatal, né? Sim. Então, assim, quando foram feitos, antes dessa abertura de fechamento de novas parcerias, né, para transferência desse repasse, né, o Banco do Brasil prioritariamente, quer dizer, as operações eram prioritariamente feitas pelo Banco do Brasil, né? Então, assim, é referência. Isso daí sem dúvida nenhuma. Só que eu queria te perguntar isso. Aonde, né, a gente já falou dessa parte da sociedade, tudo assim, mas, né, tem maior probabilidade de eu conseguir recursos, ele é através do que eu estou procurando pelo Banco Brasil, vamos supor, que está me fazendo ali esse contato, né, para uma cooperativa, ou depende muito do meu recurso que eu tenho aqui, né, do meu terreno, daquilo que eu estou montando de projeto. Qual que é a probabilidade de eu conseguir aquilo que eu estou querendo? Né? Olha, essa que é a minha curiosidade. Por exemplo, eu quero um trator, né, para eu conseguir esse recurso. Naquilo que eu estou me afiliando, se é pela uma cooperativa ou por um banco, vai interferir da escolha de qual cooperativa que eu vou estar escolhendo, né? Porque também são várias cooperativas, o negócio diz tem 3 grandes, mas tem vários bancos, porque quando a gente trabalha na área do PJ, a gente tem uma delicadeza muito grande para escolher qual banco a gente está se associando, porque ele vai nos oferecer recursos necessários para trabalhar com esse banco. Sim. Tem diferença também? Olha, eu costumo dizer o seguinte, qual que é o papel da instituição financeira quando a gente fala de crédito rural? Facilitar o acesso ao crédito, com que esse recurso chegue na ponta. Tá? Então, assim, a gente costuma dizer, eu costumo dizer o seguinte, eu, como representante de uma cooperativa, tenho o papel de facilitar o máximo possível, de tentar desburocratizar o máximo possível esse acesso para você. Então, assim, quando a gente se dispõe, né, a desempenhar esse papel, né, na sociedade, a gente precisa de ter esse entendimento, né? E a instituição como um todo também. Uhum. Né? Então, assim, existem hoje as bíblias das operações financeiras. Né? Hoje nós trabalhamos amparados pelo MCR, né, que é o Manual do Crédito Rural, onde ele nos dá
né, as instituições financeiras, eu falo assim, de uma forma generalizada, Sim. né, ele nos dá os direcionamentos de como operar com esses créditos, né, de quais são os objetivos dos créditos, quais são as exigibilidades, né, e elegibilidades desses créditos para que ele chegue na ponta. Então, não tem como eu mensurar onde é mais fácil e onde é mais difícil, porque todo mundo trabalha debaixo do mesmo teto nesse sentido. Entendi. Sabe? Todo mundo está em paz de igualdade nesse sentido. Então, assim, em um momento no início, talvez, das cooperativas ali, existiam essas parcerias entre as cooperativas e a instituição financeira e o banco. Para poder, a cooperativa ela fazia esse intermédio, ela ia no banco no BNDES, sim. Então esse recurso ele tinha algumas escalas até chegar no produtor rural. Só que as cooperativas elas ganharam uma visão, né, tão grande assim dentro do cenário, né, que elas uma importância, né, tão grande no cenário que hoje elas têm o seu próprio o seu contato direto com o BNDES, as parcerias consolidadas com o BNDES, onde não tem mais esse intermédio. Então, todo mundo vai lá e pega, né, e pega da mesma fonte, bebe da mesma água. Bacana. Sabe? Então, não tem como mensurar, de falar assim, não, aqui é mais fácil, no outro é mais fácil, porque eu estaria sendo leviano se eu, né, puxasse para esse lado, sendo que não é assim que funciona. A gente precisa eu acho que o que faz muita diferença, eu costumo dizer isso, né, que o que faz muita diferença são as pessoas, né? É quem está operando o carro, não é o carro, né? O carro está ali, a Ferrari está ali, ela pode atingir 500 km por hora, mas se o cara não tiver expertise, sensibilidade, saber a hora de acelerar, a hora de frear, vai ser uma arma na mão da pessoa. Então, eu costumo dizer assim, que no final das contas, isso tudo se resume nas pessoas. E isso aí vem de cima para baixo, vem ali, né, de quem está começando, de quem está ditando as regras, né, de quem está operando aqui na ponta. Então, assim, o que eu posso dizer com relação a essa pergunta que você me fez é que a cooperativa ela tem uma sensibilidade, ela tem um amor muito grande pelo que faz e uma missão, né, eu diria, de trazer, de dar acesso a esse crédito para as pessoas e de acompanhar e de entender que de fato aquilo fez sentido, sabe? Uhum. De que aquilo mudou a vida de quem acessou esse crédito. Então, a partir daí, a gente começa... Aí, cada um que tira as suas próprias conclusões, tá? Mas a gente atender de forma humanizada, né? De forma adequada, né? De forma próxima, de atender lá na casa dele, lá na propriedade dele, de ver a realidade dele, é diferente, de levar a solução. Então, é isso daí. Bom, a gente foi batendo papo, as câmeras foram desligando, mas a gente ainda tem uns 2 ou 1 minutinho ali. Eu queria agradecer, tinha várias outras perguntas que eu queria fazer, vai ter que voltar aqui uma vez. Eu queria perguntar, não vai dar nem tempo de responder, né? Só agradecer mesmo. Que o porquê de escolher, né, a cooperativa que você representa, mas vai ficar para uma próxima vez. Foi a cooperativa que me escolheu. Então, assim, cara, foi um prazer grande demais. Muito obrigado de estar aqui, né? O papo foi ótimo, passou do limite, tô com 1h15 de gravação. Muito obrigado, né? Tenho seu Instagram, tenho contato, né, com você. Hoje, né, você tá lá em Tombos. As pessoas quiserem entrar em contato, quiserem te procurar, né, só ir na agência, ir no seu Instagram, né, que tá com Luciano Adenis, no meu Instagram. Vamos lá, junto lá, segue a gente lá, que a gente tá sempre compartilhando as novidades aí do crédito rural. Então. Vamos junto. Então, muito obrigado, meu amigo, foi um prazer. Prazer foi todo meu, sempre.